Qual a dieta e como eu devo me comportar antes da iodoterapia? Após a realização de cirurgia de tireoide por câncer de tireoide. A iodoterapia, só pelo nome, parece ser uma coisa agressiva. O paciente fica com um monte de imagem absurda na cabeça. É uma complementação de tratamento, pessoal. Ela tem seus efeitos colaterais? Tem. Ela tem seus incômodos de fazer dieta, de evitar algumas situações? Sim, mas acreditem, é imensamente melhor do que uma quimioterapia e uma radioterapia. Imensamente melhor. Muito melhor. Fica aí. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. Quando nós vamos falar de dieta pré-iodoterapia, qual é o objetivo, pessoal? É você excluir o iodo da sua dieta para que as células remanescentes, ou seja, que ficaram da cirurgia, fiquem ávidas por querer o iodo, principalmente o iodo radioativo, que está com marcador radioativo. E aqui eu tenho um vídeo que eu explico em detalhes o porquê que você faz a dieta, que é para aquela célula querer o iodo, é por isso que você faz a dieta. E essa dieta, pessoal, ela vai iniciar 2 semanas antes da data da sua iodoterapia. E ela é importante, como eu falei para vocês, porque se você deixa de realizar a dieta, se você consome um alimento que tenha iodo, você vai diminuir a efetividade da iodoterapia. Por quê? Porque o iodo, quando a gente está falando da célula cancerígena, que é a célula que a gente quer matar com a iodoterapia, quando a gente vai fazer a iodoterapia, o que a gente quer é matar a célula cancerígena, que por um acaso ficou e está circulando. Pessoal, não pensa que isso é um absurdo, que eu vou ter metástase. Isso acontece, isso é normal, tá? As células circulam no nosso corpo. E a iodoterapia quer matar essa célula cancerígena, mas ela também vai matar células boas que estão circulando. Só que a célula cancerígena, a capacidade dela de pegar o iodo e internalizar é muito menor do que a célula normal. Por isso que essa dieta tem que ser bem trabalhada, para que aquela célula fique faminta pelo iodo, pegue o iodo, coloque ele para dentro e se destrua. Ou seja, tem a efetividade no tratamento. E vamos parar de enrolar e vamos para a dieta. Vamos falar agora dos alimentos que são permitidos na dieta de iodoterapia. O paciente pode ingerir carnes frescas, de frango, de boi, de porco, desde que não sejam alimentos condimentados, alimentos que tenham sido processados ou alimentos que tenham sido manejados com sal. Por quê? Porque o sal tem iodo. E esse iodo do sal ele foi colocado lá na década de 50 numa lei que foi criada justamente para que a população brasileira não tivesse carência de iodo. O paciente pode comer claras de ovo, isso, clara. Por quê? Porque a gema do ovo contém iodo. Se tem iodo, não pode. O paciente pode comer frutas e vegetais frescos, exceto aqueles vegetais, pessoal, que têm iodo, tá? E aqui, pessoal, não quero que vocês levem isso, porque às vezes alguns médicos mal intencionados falam: se você comer esse alimento tem alto teor de iodo, você vai ter problema na tireoide. Não existe nenhuma relação, nenhum artigo científico sério que indique a relação de um alimento que vai gerar um mal para a sua tireoide. Até porque você não vai comer só esse alimento na sua vida. Você não vai comer uma quantidade tão grande que possa gerar esse mal para você. E quais são esses vegetais, pessoal? Couve-flor, o espinafre, principalmente cru, o alface, feijão lima, algas marinhas. E aí você pensa, se ele tem iodo, então se eu comer muito isso também pode me prejudicar? Não, pessoal. Não. Desde que eles estejam na sua dieta de forma equilibrada, eles não vão trazer mal para você. Agora, claro, se você está fazendo uma dieta para realizar sua iodoterapia, é claro que você não vai comer, porque senão você vai diminuir a efetividade da sua iodoterapia. Aí você não come. O paciente pode comer arroz, massas, pães, mas que não tenham a adição de sal iodado. O pessoal reclama muito dessa dieta, pessoal, porque ela é um pouquinho pesada realmente. Óleos vegetais e margarinas sem sal, ervas frescas e sal, desde que não seja iodado. Aí muitas vezes você tem que ir numa farmácia de manipulação para pedir esse sal sem iodo, ou nesses empórios da vida que pode ter.
açúcar, mel, chá que não contenham leite e água filtrada ou mineral sem iodo. Já os alimentos proibidos são todos aqueles alimentos que são ricos em iodo. E abrindo um parêntese, eu estou falando isso daqui para ajudar vocês no manejo, pessoal. Mas quem vai fazer a iodoterapia, ele já recebe um papelzinho com todas essas instruções e o manejo da clínica que faz a iodoterapia, tá bom? E o que é que não pode comer? Sal iodado, consequentemente. Por quê? Praticamente todo sal de cozinha ele é iodado por lei. Por quê? Porque antigamente o brasileiro tinha muitos bócios tireoidianos por carência de iodo, e aí teve uma lei, que se eu não me engano é a 1944, que introduziu o iodo no sal de cozinha a partir de 1953, e é por isso que o brasileiro não tem mais carência de iodo. Então quando você vê as pessoas fazendo, faz Lugol, toma Lugol porque é bom, mas por que você vai repor uma coisa que você não tem carência? Eu acredito que você repor algo que tem carência, isso daí não é indiscutível, você faz o exame, se não tem, você tem que repor. Agora, se está tudo normal, se tem a reposição efetiva pelo iodo que já tem no sal, vai fazer suplementação de quê? Se não está faltando. Cuidado. O paciente não pode ingerir frutos do mar, peixes, mariscos, algas. Por quê? Porque está no mar e o mar é cheio de sal. Vocês conseguiram entender? E também tem muito iodo nos frutos do mar. Leite e derivados também não são permitidos. Queijo, manteiga, iogurte. Produtos industrializados, por quê? Porque são embutidos, são manejados com grande consumo de sal, eles também têm que ser evitados. Produtos de panificação que tenham sal com iodo e qualquer tipo de suplementação polivitamínica, qualquer remédio que contenha iodo. E essa questão da medicação, ela serve como uma medida comportamental para o paciente que vai realizar a iodoterapia. Porque quando ele vai lá na consulta, que ele vai receber as orientações da iodoterapia, ele tem que falar para o seu médico as medicações que ele toma. Por quê? Porque existem muitas medicações que contêm iodo e, consequentemente, elas têm que ser descontinuadas. Se for uma medicação muito importante para aquele paciente, tem que avaliar a possibilidade dela ser trocada. E caso não exista nenhuma dessas situações, o paciente tem que fazer a iodoterapia com o manejo de uma medicação que nós chamamos de Thyrogen, que simula uma dieta de iodoterapia. O paciente não pode usar nenhum tipo de cosmético que contenha iodo. E aí, pessoal, embalagem, é pegar o lacre e olhar a composição química do que contém naquele produto. E claro que se a paciente estiver grávida, é a única contraindicação da iodoterapia. Lembrando que a iodoterapia, pessoal, não existe alergia. Às vezes a pessoa fala, doutor, eu sou alérgico ao iodo. Você é alérgica ao contraste iodado ou a soluções iodadas. O iodeto, o elemento do iodo, ele não tem a capacidade de gerar alergia. A gente fala que ele é um componente não alergênico. Então, o que você tem é um tipo de solução com iodo, mas não o iodo elementar. Então, se você tem essa alergia, você fica preocupado porque vai realizar a iodoterapia, fique despreocupada porque isso não vai acontecer. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Não esqueçam do Instagram, pessoal. Um abraço, fui!